Tem um movimento que é muito comum entre os povos originários, que é o ato de se sentar ao redor de uma fogueira. E isso era feito muitas vezes à noite, e aquele fogo ali, central, aquela fogueira, ela era a única fonte de luz. Porque se a gente for parar para pensar, a energia elétrica é uma construção bem recente. Então, a luz à noite vinha de uma fonte viva de fogo que tinha suas características. Uma delas é o calor e a outra é a cor. Amarelado ou alaranjado desse fogo, e tudo isso junto confere para aquele espaço, para aquele grupo que está ali ao redor, uma sensação de aconchego, de acolhimento. É gostosinho, quentinho, né? Ficar ao redor do fogo. E quando a gente pensa que, por exemplo, hoje em dia existem estudos que falam sobre o benefício de se trocar as lâmpadas de luz fria por uma luz amarelada dentro de casa, das nossas casas, para melhorar o sono, por exemplo, a gente percebe, a gente se dá conta de que por mais que a gente tenha tecnologias avançadíssimas ao nosso dispor, o nosso corpo ele é arcaico. A gente ainda funciona como os nossos ancestrais, que sentiam esse aconchego, esse acolhimento desse momento de se sentar ao redor de uma fogueira para conversar, para contar e ouvir histórias, sonhos. O sonho, ele até hoje, entre alguns povos e algumas etnias de alguns povos, ele segue sendo um grande mensageiro dos deuses. Então, é muito importante, tem muito valor o sonho. E um sonho sonhado por um membro dessa comunidade, ele é coletivo, ele pertence ao grupo. Então, nesse episódio, eu tô aqui para te convidar também para uma reflexão, para quem sabe evitar um pouco esse apodrecimento cerebral que tá aí em voga, esse adoecimento mental que todos estamos predispostos a vivenciar de alguma forma, em algum nível, né? Afinal, estamos inseridos nessa sociedade adoecida e não tem muito o que fazer, não tem como retroceder, não tem como desfazer a tecnologia. A gente vai precisar cada vez mais e cada vez mais rápido tentar se adaptar a ela. Não tem como se isolar numa ilha deserta, né? Então, a minha reflexão aqui é para tentar, de alguma forma, não só lidar com isso tudo, com essa realidade, mas também, de alguma forma, fazer movimentos na direção de uma ampliação de consciência, porque quando a gente está consciente daquilo que a gente está vivendo, daquilo que está ao nosso redor, acontecendo, socialmente, inclusive, né? Não falo só na nossa vida diária, mas aqueles movimentos invisíveis que conduzem o nosso pensamento, as nossas ações, os nossos desejos. A gente é influenciado pelo meio, pelo todo, o tempo inteiro. Então, quanto mais conscientes estivermos daquilo que está influenciando a gente, talvez mais poder a gente tenha de escolha de alguma maneira. E não só por isso, por acaso, você que está ouvindo precise nesse momento de algum tipo de remédio, alguma forma de buscar o antídoto para esses males que podem estar te afetando, a minha intenção com essa reflexão, pequena reflexão sobre esse movimento ancestral,
é trazer uma pergunta para você. Será que a sua alma não está precisando, ansiando nesse momento por troca, por conexão verdadeira, genuína? Será que a sua alma não está querendo que você encontre um lugar ao redor de uma fogueira para conversar, para trocar? Como eu falei, né, no terceiro episódio, se a gente está falando de uma ferida de amor, uma ferida de Vênus, a gente está falando de Eros, então a gente está falando de relação. Não só a relação consigo mesma, mas a relação social, com o todo, com quem está do seu lado. Porque é lugar comum, não tenho nem muito o que dizer, além de repetir o que tantas pessoas falam sobre essa coisa da tecnologia, da internet, que vem como uma ferramenta de aproximação. Afinal, é o que tornou o mundo realmente globalizado, né? A gente hoje acessa tudo de todo lugar, a qualquer instante, mas que no fundo isso vem causando cada vez mais um movimento de afastamento das pessoas. A gente tem, como eu falei, acho que no primeiro episódio, essa coisa do artificial, né? A gente tem se tornado, tem estado e buscado cada vez mais esse lugar artificial. E aí a gente pode aqui falar sobre tantas coisas, né? Sobre as vidas falsas postadas no Instagram, até o excesso de plástico que a gente vê por aí, essa profusão de tela que a gente vê crianças que não tem mais o ajuste fino do tato, porque não foram cada vez menos acostumadas a pegarem objetos com textura. O impacto disso tudo é muito grande e vai muito além de qualquer coisa que eu possa falar aqui, porque eu não sei, eu não tenho acesso a tudo, todas essas informações, mas a gente está aqui. Como aquele livro que eu citei no primeiro episódio, do Byung-Chul Han, ele fala sobre essa diferença da era passada, em que o outro era diferente e por isso essa alteridade causava uma imunização. De alguma forma, estou aqui fazendo um grande resumo, né? De alguma forma, quando a gente tem o outro diferente, a gente consegue, por comparação, entender o que é sim, o que é não, o que a gente é, e cria-se anticorpos. E é exatamente aí que ele traz o ponto da importância da negatividade, que a gente, né, nós hoje vivemos numa era diferente. Esse excesso de positividade, como eu falei lá, que ele falou, né, não gera felicidade, não gera produtividade, gera só o cansaço, gera o esgotamento, inclusive o esgotamento da alma. Então, a nossa era de excesso de igual e excesso de positivo faz com que a gente não tenha essa imunidade. Então, isso é para lembrar, eu só estou dizendo isso para lembrar que ninguém está imune à violência, ao dano que essa realidade causa, mental e emocionalmente. Por quê? Já não me lembro se falei isso lá, provavelmente falei. Se não falei, falo agora. Sobre o nosso cérebro, trazendo tudo isso que eu falei até aqui, o nosso cérebro arcaico, por mais que a gente esteja tecnologicamente avançado, o nosso corpo ainda é arcaico, nosso cérebro ainda é arcaico. Então, a gente não consegue processar o tanto de informação e isso contribui para o adoecimento. Resumindo, resumo da ópera, ninguém está imune a esse adoecimento. Cada vez mais
a gente vai ser exposto a esse excesso, essa profusão de informação, rasa ou não, boa ou não, verdadeira ou falsa, porque com a inteligência artificial a gente tem cada vez mais informação falsa, né? Imagens falsas que não são reais. A foto a gente não sabe mais, dá para identificar, é óbvio, mas a tendência é que não dê daqui para frente. Uma foto que não foi tirada por um ser humano, de um lugar que não existe, de uma pessoa que não existe. Tem influenciadores digitais artificiais, gerados por inteligência artificial, porque artificial tem mesmo, inclusive de carne e osso, né? Mas o que eu quero dizer é, gerados por inteligência artificial, que nunca precisaram levantar um peso nem restringir a dieta para ter um corpo perfeito, mas a pessoa vê aquilo e sente que não é boa o suficiente porque não é igual àquela imagem. Olha no espelho e vê um corpo com marcas, com protuberâncias, com cores diferentes. Mas aquilo a que ela está se comparando sequer existe, só que para o cérebro dela existe. Está ali, está na foto, está na imagem, está na tela, na cara dela. Então, o quanto isso tudo não tem essa tendência cada vez maior de impactar negativamente a nossa psique, o nosso cérebro e o nosso emocional. E a gente, sem saber, cada vez mais sem saber, porque a gente não tem essa imunidade. E aí, por que eu tô falando isso tudo? Talvez eu já tenha me perdido até no assunto, porque, né, eu vou abrindo essas abas. Mas, o que eu quis trazer aqui é só essa primeira forma, essa minha primeira fala, né, na verdade, de convidar essa reflexão a, de alguma forma, você buscar as suas ferramentas para você não se afetar tanto. E se você já sente esse impacto conscientemente, né? Porque pode não ser consciente. Se conscientemente você já sente esse impacto, mais ainda a minha intenção com esse áudio, com esses áudios, mas principalmente com esse aqui, é te convidar a essa reflexão de: será que a saída criativa, a saída dessa crise, não seria esse recuperar a alma através da conexões mais verdadeiras, mais genuínas, doar a sua atenção de fato ao humano, aqueles que estão ao seu redor como humanos, olhar de verdade para eles, deixar a tela um pouco de lado e trocar, conversar, ou às vezes ficar em silêncio, junto de outra pessoa. O desconforto do silêncio, que revela tantas coisas, tantas vezes. Não sei, a minha intenção aqui é só trazer essa possibilidade de a sua alma, através do seu corpo arcaico, não tá te pedindo um pouquinho mais de humanidade. Remover os excessos, remover as impurezas, aquilo que é desnecessário, e buscar novamente o essencial, que no caso são as partes humanas ainda, daquilo que existe na nossa humanidade, na nossa sociedade. Eu poderia trazer aqui algumas outras dicas para auxiliar nesse processo todo. Uma delas pode parecer muito simples e até besta, mas eu vou deixar aqui porque vai que você ainda não pensou sobre isso, né? Que é claro que, se for possível, mas é muito simples. É só você, de fato, trocar as lâmpadas da sua casa, colocar uma luz amarela para você, de forma inconsciente, seu cérebro perceber esse espaço
como um lugar um pouco mais aconchegante para você, por exemplo, ter noites de sono melhores. Isso vai influenciar na sua saúde como um todo. Então, é algo muito simples, mas que tem grande potencial de impacto positivo. Outra coisa é construir o hábito de ter um caderno, eu chamo de caderno do eu. Um lugarzinho, preferência físico, né, um caderno de verdade, em que você vai anotar tudo que te ocorrer, todos os pensamentos, qualquer coisa, ideias, insights, frases que você ouviu, registrar tudo isso num espaço, mas tem um exercício que se chama Páginas Matinais, é de um livro chamado O Caminho do Artista. E a autora sugere, como o nome bem diz, você toda manhã escrever pelo menos 4 páginas de tudo que te ocorrer. Qualquer coisa que passar pela sua cabeça, só vai escrevendo sem filtro, não precisa nem estar escrito direito, só escreve. Para tirar da mente e colocar no papel aquilo que às vezes nem você sabe que está sentindo. Muita coisa flui dessa forma, por esse formato de escrita, né? E eu faço, mas não faço todo dia, mas também não acho que existe a necessidade de você fazer isso pela manhã. Eu acho que cada um faz a hora que quer, não é o momento do dia que vai fazer tanta diferença assim, o importante é de fato fazer o exercício, porque inclusive é um momento em que você está ali de alguma forma desconectada do mundo exterior e totalmente conectada ao seu mundo interior. Isso é importantíssimo pra gente, pra nossa saúde. Não precisam ser 4 páginas, mas tenta fazer o exercício. Você pode anotar outra coisa que eu sempre vou dizer, já disse aqui em outros episódios, mas vou reforçar, é anotar os seus sonhos, mesmo que depois você não faça nada com eles, né? Que você talvez não tenha alguém para te ajudar a ampliar aquelas imagens. Aconselho procurar alguém. Se quiser, vem conversar comigo. Mas se você não tem uma pessoa, mesmo que você não faça nada com essas imagens, só o fato de você anotar, você já está dando informação para o inconsciente de que você está prestando atenção nele. E quando você faz isso, ele ouve o recado. Ele não só está te mandando o recado, ele está ouvindo e falando, talvez, ok, vou pegar um pouco mais leve. Eu não preciso mandar esse sintoma aqui para ela prestar atenção em mim. Eu posso pegar mais leve. Então, isso também é uma forma de você praticar esse autocuidado, que vai muito além da skincare, né? Mas esse autocuidado que é estar disposta, aberta ao seu processo de transformação, de autoconhecimento e tudo mais. Então, trouxe aqui 3 pequenos movimentos que podem começar, de alguma forma, a te auxiliar nesse processo, nesse movimento de recuperar a alma, de recuperar o contato com a sua alma, com o seu centro, com a sua centelha divina, com a sua essência, com Deus, chame como quiser, mas recuperar o contato com essa parte mais profunda que deseja por isso. Está aí disponível para você, para contribuir com todos os movimentos que você quiser fazer na sua vida. Só que quanto mais ou quanto menos você der atenção a essa parte, a sua alma, talvez mais ela atrapalhe. Então, talvez esteja na hora de fazer as pazes com essa parte. Bom, esse é o podcast A Parte. Eu sou a Ana Carolina, sou terapeuta junguiana, a mediadora aqui nesse diálogo entre você e as suas partes mais profundas. E lembrando que se você quiser comentar qualquer coisa
a respeito desse ou dos outros episódios, compartilhar comigo um insight, uma reflexão, você pode fazer isso diretamente, pessoalmente, através do e-mail, que fica sempre disponível na descrição dos episódios. Os comentários em todos os lugares, eles são fechados, exatamente para que a gente consiga conversar de uma forma mais íntima, mais próxima. E aí, eu te espero aqui no próximo episódio, que vai ser o último dessa temporada. Até lá!